Pensa só nessa cena. Um líder mundial, super aclamado, que foi secretamente financiado por um dos ditadores mais controversos do planeta. Uma aliança que foi selada com malas de dinheiro e que acabou em guerra, traição e numa queda, assim, histórica que abalou a França inteira. Pois é, essa é a história de Nicolas Sarkozy e Muammar Gaddafi. A gente avança um pouco no tempo. Outubro de 2025. As câmeras do mundo todo estão apontadas para uma única casa em Paris. E de lá sai Nicolas Sarkozy, o ex-presidente da França. Mas ele não está indo para um evento de gala, não. Ele está indo cumprir 5 anos de prisão. Ele se torna o primeiro ex-chefe de Estado francês a ser preso desde a Segunda Guerra Mundial. Um momento que, com certeza, entra para a história. E um pouco antes de ser levado, ele solta uma mensagem, sabe, bem desafiadora, se colocando como vítima de uma perseguição política. Ele diz: "Sou um homem inocente preso por vingança." Mas a justiça francesa viu uma história bem diferente, uma verdadeira teia de corrupção e segredos. Aí fica a grande pergunta, né? Quem é que está falando a verdade? Como que o cara que um dia liderou a França acabou atrás das grades? Para a gente conseguir entender essa reviravolta que é digna de um filme de suspense político, a gente precisa voltar no tempo lá pro comecinho de tudo. Então, se prepara, porque agora a gente vai mergulhar fundo numa história de poder, dinheiro e traição que simplesmente mudou os rumos da política francesa. Tudo começa com uma aliança que ninguém esperava, um pacto secreto que foi selado ali, nas sombras do poder. E, claro, uma acusação explosiva, feita no meio de uma guerra que ficaria assombrando Sarkozy por mais de uma década. De um lado, a gente tem o Nicolas Sarkozy, a estrela em ascensão da política francesa, sabe? Um líder moderno, carismático. Do outro lado, Muammar Gaddafi, o ditador da Líbia há décadas, uma figura super excêntrica considerada um pária internacional. Duas figuras de mundos completamente opostos, mas que tiveram seus destinos cruzados de uma forma fatal, num jogo bem perigoso de interesses. E no centro disso tudo está esse número aí, 50 milhões de euros. Uma grana absurda que, segundo o regime do Gaddafi, foi mandada para financiar por baixo dos panos a campanha vitoriosa do Sarkozy para presidente em 2007. Um dinheiro que compraria não só uma eleição, mas também a lealdade de um futuro presidente. Agora, o que é realmente impressionante aqui é o timing. Essa declaração do filho do Gaddafi foi feita em março de 2011, exatamente quando a França, liderada pelo Sarkozy, estava bombardeando a Líbia. Foi um ato de pura vingança, né? Uma tentativa desesperada de um regime que já estava caindo aos pedaços de levar o antigo aliado junto para o buraco. Mas o que o Gaddafi queria em troca dessa grana toda? Segundo a promotoria, a promessa era bem simples: limpar a barra do ditador no cenário mundial, transformar ele de pária a parceiro. Basicamente, o dinheiro compraria acesso, legitimidade e, claro, acima de tudo, poder. Era um pacto de corrupção clássico. Uma troca de favores no mais alto nível que se pode imaginar. Bom, uma acusação feita por um regime que está desmoronando é uma coisa. Agora, provar isso num tribunal, aí a história é completamente diferente. Vamos então seguir o rastro desse dinheiro. Uma trilha de evidências que leva a gente por um labirinto de segredos, mentiras e até mortes bem misteriosas. Essa investigação durou anos. Foi um quebra-cabeça super complexo que foi sendo montado peça por peça. Começou com a denúncia pública, aí ganhou força com documentos vazados e depois o testemunho bombástico de um intermediário que disse que carregou as malas de dinheiro. Mas a peça mais sombria veio com os diários de um ministro líbio, que convenientemente apareceu morto logo depois. A morte do Shukri Ghanem, lá na Áustria, foi oficialmente dada como um afogamento acidental. Mas, sabe como é? As circunstâncias sempre deixaram uma pulga atrás da orelha. Uma testemunha-chave silenciada para sempre, a morte dele impediu que ele confirmasse o que estava nos diários, colocando uma camada bem sinistra e perigosa nesse caso todo. E depois de mais de uma década de investigações, de testemunhos que se contradiziam, de batalhas legais, a justiça francesa finalmente bateu o martelo. O destino do Nicolas Sarkozy estava prestes a ser decidido. E aqui está o pulo do gato para a gente entender o veredito. Os juízes não precisaram provar que o Sarkozy botou a mão no dinheiro. Eles concluíram que ele e os assessores mais próximos formaram um pacto de corrupção com o regime líbio. Ou seja, a intenção e o acordo para cometer o crime já foram o suficiente para a condenação. O pacto, por si só, já era o crime. E ele não caiu sozinho, não.
2 de seus ex-ministros e homens de confiança, o Brice Hortefeux e o Claude Guéant, também foram condenados. Isso reforçou a tese da promotoria de que existia uma conspiração no mais alto escalão do poder, uma teia de corrupção que se espalhava por todo o governo. E isso nos leva a um momento realmente histórico. O último líder francês que tinha sido preso foi o Marechal Philippe Pétain, lá em 1945, condenado por traição por colaborar com o regime nazista. A prisão do Sarkozy, portanto, não é só a queda de um homem, é um terremoto na política francesa, um evento sem precedentes na história moderna do país. Então, no final das contas, o que fica dessa saga de poder, dinheiro e traição que cruzou o Mediterrâneo? Qual é o legado de um escândalo que abalou as próprias fundações da democracia francesa? Olha que curioso! Na cela, o Sarkozy levou 2 livros. Um deles, de forma muito simbólica, foi O Conde de Monte Cristo. A história de um homem que se considera vítima de uma conspiração e que planeja sua vingança. Essa escolha dá uma boa ideia do que se passava na cabeça dele, né? Ele não se vê como um criminoso, mas como um herói injustiçado, pronto para reescrever a própria história. Esse caso todo deixa uma pergunta no ar. Uma pergunta que ecoa não só na França, mas em todas as democracias do mundo. Ver um ex-presidente ser responsabilizado pelos seus atos fortalece a confiança nas instituições? Ou a revelação de que o cargo mais alto do país esteve envolvido num pacto com uma ditadura mostra uma fragilidade profunda no sistema? A resposta talvez revele mais sobre nós e sobre o que a gente espera dos nossos líderes do que sobre o próprio Sarkozy. O que você acha? Deixa sua opinião aí nos comentários.